Olá, bora decifrar um código secreto hoje? Não, não é nada de espionagem, é algo ainda mais incrível, a linguagem universal das moléculas. A gente vai descobrir como os químicos transformam esses desenhos, que parecem super complexos, numa única palavra que qualquer cientista no mundo consegue entender. Dá uma olhada nessa imagem. Parece só um monte de linha e letra, né? Mas e se eu disser que esse rabisco tem um nome único e específico que faz sentido em qualquer laboratório do planeta? A grande pergunta é: como é que isso aqui vira um nome? Exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai resolver hoje. Pode até parecer mentira, mas por muito tempo a química foi uma verdadeira bagunça. Imagina só, o mesmo composto podia ter dezenas de nomes diferentes. Dependia de quem descobriu, de onde. Era impossível ter uma comunicação científica clara. Era preciso botar ordem na casa, e essa ordem finalmente chegou. O primeiro grande passo foi lá em 1882, em Genebra, quando criaram um sistema internacional. Mas foi em 1957 que o jogo mudou de vez, com as regras da IUPAC, que são as que usamos até hoje. A IUPAC virou basicamente o grande manual de regras, que acabou com o caos. Beleza, agora que a gente já entendeu o contexto histórico, vamos ao que interessa: decifrar esse código. E o mais legal é que todo nome químico, por mais complicado que pareça, é construído com base em só 3 partes bem simples. Olha só, essa tabela aqui é tipo a gramática básica da química. Pensa que são bloquinhos de montar. O prefixo te conta quantos carbonos tem na parada. Met para 1, et para 2 e assim por diante. O infixo mostra como esses carbonos estão ligados. Am para ligação simples, em para dupla, in para tripla. E por fim, o sufixo o diz pra gente que é um hidrocarboneto. É só juntar as pecinhas e o nome aparece. Tá, mas e daí? Por que isso importa tanto? Bom, a diferença entre um EN e um IN é gigantesca no mundo real. O eteno, com sua ligação dupla, é o hormônio que faz as frutas amadurecerem. Já o etino, que tem uma ligação tripla, é o famoso gás acetileno usado naqueles maçaricos de soldas superpotentes. Mesma quantidade de carbonos, mas uma pequena mudança no nome descreve um universo de diferença na função. Ok, já pegamos o básico, bora pro próximo nível. Agora que a gente já conhece os blocos de construção, vamos aprender a dar nome para a espinha dorsal da molécula, a sua cadeia principal de carbonos. Começando pelo mais fácil. Se a gente tem uma cadeia retinha, sem nenhuma ligação dupla ou tripla, a regra é moleza. É só pegar o prefixo do número de carbonos e juntar com ano. Por exemplo, uma cadeia com 5 carbonos. Pent, de 5, mais ano das ligações simples. Pronto, pentano, simples assim. Tá, mas a química nem sempre é tão simples, né? E quando aparecem ligações duplas ou triplas, as tais unsaturações, aí não basta mais só saber que elas existem. A gente precisa saber exatamente onde elas estão na cadeia. E aqui o negócio fica bem interessante. Olha essa molécula. Ela tem uma ligação dupla e uma tripla. Se a gente começar a contar os carbonos da direita, a tripla fica no carbono 1 e a dupla no 4. O nome seria pent, 4-en, 1-ino. Mas e se a gente começar pela esquerda? Aí a dupla fica no 1 e a tripla no 4. E agora? Qual jeito tá certo e por quê? A regra de ouro é: as insaturações têm que ficar com os menores números possíveis. No nosso exemplo, tanto faz o lado, a gente sempre tem os números 1 e 4. É um empate. E para desempatar? A IUPAC diz que a ligação dupla tem prioridade sobre a tripla. Por isso a gente começa a contar da ponta mais perto da dupla. O nome certo então é pent 1 en 4 ino. Pegar essa regra de desempate é crucial. Show de bola! As cadeias retas já estão no papo. Agora vamos complicar e deixar mais divertido. Vamos falar das ramificações, que são aqueles grupos que ficam pendurados na cadeia principal, sabe? Como se fossem os galhos de uma árvore. Mas antes de seguir, um alerta importante que a própria UPAC faz questão de destacar. É muito, mas muito comum mesmo o pessoal confundir radical com grupo substituinte. Parece a mesma coisa, mas são conceitos totalmente diferentes. A diferença é gritante. Um radical, tipo metila, tem um elétron ali sozinho, desemparelhado. Isso faz dele uma espécie superreativa, instável. Já o grupo substituinte, como o metil, é uma parte estável da molécula que está ali ligadinha na cadeia principal. Para diferenciar, a gente muda o final. O radical é metila, o grupo é metil. É um detalhe que muda tudo. Ok, agora a gente já tem todas as peças: prefixos, infixos, sufixos, números e as ramificações. Chegou a hora de montar o quebra-cabeça.
Vamos juntar tudo isso num passo a passo para dar nome a qualquer hidrocarboneto que aparecer na nossa frente. O processo é bem metódico, olha só. Primeiro passo, ache a maior sequência de carbonos possível. Essa é a sua cadeia principal. Segundo, numere essa cadeia, sempre começando da ponta que der os menores números para as ramificações. Terceiro, identifique cada galho e dê nome a ele. Quarto, coloque esses galhos em ordem alfabética. E por último, junte tudo usando os números para dizer onde cada coisa está. Seguindo isso, não tem erro. Mas atenção a um detalhe na hora de colocar em ordem alfabética. Prefixos que só indicam quantidade, como o di ou tri, a gente ignora. Agora, prefixos como iso, esses fazem parte do nome do grupo e entram na ordem sim. É por isso que etil vem antes de isobutil, por exemplo. O sistema da IUPAC é tão robusto, tão bem pensado, que ele cobre praticamente qualquer situação, incluindo uns casos especiais bem interessantes que mostram como essa linguagem é elegante. Por exemplo, e se tiver duas cadeias com o mesmo tamanho máximo? A regra é clara, escolha a que tiver mais ramificações. Outra coisa, em compostos em anel, os cíclicos, se só tiver uma ramificação, não precisa de número, afinal só tem uma posição possível. E para facilitar a vida, a IUPAC ainda aceita os nomes comuns que todo mundo já usa, como vinila e benzila. E assim a gente volta para o nosso desenho lá do começo. Aquilo que parecia um rabisco sem sentido, agora pode ser lido, nomeado e entendido de forma lógica no mundo todo. A nomenclatura química não é só um monte de regra chata para decorar. É, na verdade, uma linguagem super elegante, precisa e universal, que permite que a gente descreva a arquitetura da matéria. Fala a verdade, não é fascinante?